Olá, sou Ana Zaharov, especialista em relacionamento e comunicação humana. Vamos falar hoje sobre ansiedade, algo que está chegando até a maioria das pessoas, não só os adultos, mas adolescentes e crianças. E qual é o impacto da ansiedade? Então, nós podemos dizer que a ansiedade em si não é algo ruim, dependendo da intensidade, do nível. Então vamos dizer que nós encontramos 3 níveis de ansiedade: o nível baixo, um nível médio e um nível alto. Então, o nível baixo é aquela ansiedade não existe e não existe energia, então causa até prostração. A pessoa fala, não sei, não precisa fazer. Então falta um pouco de ansiedade, falta um pouco de energia, um pouco de movimento. A ansiedade no nível alto é aquela que traz o estresse, que faz a gente adoecer e não ajuda a resolver o problema. Então, quando a gente fica no nível médio, aí é o nível onde nós conseguimos solucionar problemas, é o nível onde a gente é mais criativo, como aliás tudo, né? Quando a gente pensa em comportamento, em emocional, né? Nas nossas emoções, é o equilíbrio, né? É a coisa balanceada. Então, tem uma definição que eu acho que ajuda muito a gente a identificar, porque no primeiro momento a gente precisa identificar se está ansioso. Eu tenho ouvido pessoas achar natural, né? Estou ansiosa, não, mas eu sou assim mesmo, não, fulano é assim mesmo. Não, não é natural. Aquela ansiedade excessiva que faz você não respirar até o final, que dá aquela coisa no estômago, que faz o pensamento ficar bloqueado, não é natural, né? A gente já está no nível alto de ansiedade. Então, para a gente identificar, a definição é a seguinte: a ansiedade é uma pressa que não leva a lugar nenhum. Então nós vamos sentir que a gente está pensando, mas não resolve, não chega lá. Então eu estou ansioso. Tá bom, identifiquei, o que eu vou fazer? Tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Algumas que eu uso muito com meus clientes no coaching individual e nos grupos também dentro das organizações. Eu tenho encontrado dentro das organizações a maioria das pessoas também com nível excessivo de ansiedade. Bom, exercício físico. Hoje eu acho que todo mundo que vai ao médico recebe, né, essa orientação, mas nem todo mundo faz. Mas o exercício físico faz o quê? Faz a gente desviar o pensamento para uma outra atividade, faz o nosso corpo produzir algumas químicas que fazem a gente relaxar, que ajudam o cérebro a diminuir aquela energia excessiva. Então, o exercício físico. Pensamento, a gente treinar o nosso pensamento no sentido de que eu já consegui, eu já cheguei lá. E isso faz com que, se eu começar a agir dessa forma, faz com que eu comece a baixar a ansiedade e enxergar a solução. Uma outra coisa que eu trabalho muito dentro das organizações e também no consultório é a meditação. A meditação é um procedimento assim simples. Não precisa de muitos acessórios, né? Eu desenvolvi essa técnica para trabalhar em consultório dentro das organizações, e tem um exercício que eu vou passar para vocês e que a gente vai entender o quanto que ele ajuda a diminuir a ansiedade. Eu tive um cliente, um alto executivo, né, de uma empresa multinacional, que ele estava relatando numa das sessões que ele foi para o pronto-socorro, ele estava numa reunião com o presidente, um grande cliente, num restaurante, e de repente ele começou a sentir mal, ele levantou, pegou um táxi, foi para o hospital e ficou internado vários dias fazendo exame, teve um problema sério ali. Daí ele me relatando, nós fizemos, né, o treino desse exercício que eu vou passar para vocês. E ele me relatou algumas semanas depois que numa situação outra estressante também, ele começou a ter os mesmos sintomas, ele lembrou do exercício, ele fez, e vocês vão ver que é simples, você pode fazer em qualquer lugar, até dentro de uma reunião. Ele fez, ele falou que evitou de ir, mas os sintomas eram os mesmos. Então, eu vou passar para vocês aqui como que é esse exercício. Primeiro, sim, eu quero lembrar uma coisa para vocês entenderem como é que esse exercício atua.
respiração e emoção, elas andam juntas. Então, como é que é uma pessoa com raiva? Como é a respiração de uma pessoa com raiva, né? Ela tá com uma respiração, uma pessoa que tá com medo, a respiração dela é mais curta, ela não consegue respirar até o final. A respiração de uma pessoa que está feliz, que está alegre, é livre, leve, solta a respiração. Então, o exercício é baseado na respiração. Então é importante a gente entender que as duas andam juntas. E muitas vezes a gente fica brigando com o nosso pensamento. Eu não quero pensar isso, eu não quero pensar isso porque eu estou sentindo que está me fazendo mal. Mas a gente consegue parar o pensamento? É difícil, né? Então, nós vamos trabalhar através da respiração, porque ela vai diretamente interferir na emoção. Então, como é que a gente trabalha? Tem algumas condições, poucas, para fazer esse exercício. A coluna tem que estar reta. Eu posso estar de pé, eu posso estar sentado numa reunião, no meu carro, na condução, e eu posso também fazer deitado, né? Mas a coluna tem que ficar reta. Se eu ficar deitado, eu não vou colocar um travesseiro. Posso colocar um rolinho para acomodar o meu pescoço, para não sentir nenhum desconforto. Então, vamos lá. O exercício é o seguinte. Eu vou fazer de pé para vocês entenderem, tá? Eu vou puxar o ar pelo nariz e vou encher, vou respirar por aqui, ó, nesta região. Eu vou expandir, até porque quando eu peço assim, né, quando eu estou com um grupo de pessoas fazendo um workshop, aí eu peço para eles fazerem uma respiração profunda, e o bom quando tem mais de uma pessoa é que ele enxerga as outras que estão na frente. E eu falo para eles fazerem e olhar o que está acontecendo na frente. Então eu falo, faz uma respiração profunda. Aí eles fazem assim, né? E aí depois eu peço para repetir, e aí quando eu pergunto qual é a parte do corpo que se movimentou mais? Aqui. Então, para a gente relaxar, a gente não respira aqui, ao contrário, aqui, o que acontece? Ó, eu diminuo o espaço, né? Então, se eu vou trazer o ar para dentro, para ele fazer a função dele, para ele ajudar o meu metabolismo e me ajudar a relaxar, eu vou expandir o espaço. Então, eu vou respirar aqui, eu vou trazer esse músculo, essa musculatura para frente, eu vou trazer o ar em 4 tempos, vou segurar naquela posição máxima em 4 e depois eu vou esvaziar também pelo nariz em 8 vezes, no mínimo. Pode ser 10, 12, 15, 20, quanto eu aguentar. No começo, eu vou dizer para vocês que vocês vão chegar no 5, tá esvaziando, já acabou. Porque a gente não tem esse treino. Porque quanto mais eu demoro para esvaziar, mais eu estou deixando o oxigênio fazer a função dele e me relaxar. Então, vamos lá, eu vou fazer uma vez para vocês verem. Então, 4, 4, 'Bom, vocês vão ficar, você vai fazer até 20. É claro que eu faço o treino, vocês também vão conseguir 20, 30, enfim. Esse é um exercício poderoso. A meditação é um procedimento um pouco mais longo, eu vou falar mais à frente num outro momento com vocês. Então, um bom exercício, pouca ansiedade, só suficiente para ser criativo e vamos embora.